uso do medo como instrumento de controle é muito forte e é tradicional. As instituições de poder sabem disto e sempre trabalharam com a questão do medo como instrumento de controle. Eu tenho que ter consciência dos meus medos, eu tenho que ter consciência daquilo que me assusta, porque as instituições sabem sobre medos individuais e coletivos e usam isto para dominar pessoas e grupos e para fazer valer o seu projeto de controle. Por isso que a consciência do meu medo não é apenas um gesto de autoconhecimento psicanalítico, não é apenas um gesto de sabedoria sobre si, mas é também uma maneira de evitar de eu entregar minha liberdade, de entregar o meu arbítrio a terceiros que querem usar o medo para me controlar. Eu quero citar um autor coreano-alemão, Byung-Chul Han, que escreveu um pouco sobre a algofobia, que é o medo da dor da nossa sociedade. No livro em que ele trata da sociedade paliativa, ele falou que o nosso medo de sofrer faz com que a gente faça qualquer concessão para não ter dor física ou ideia de risco. Ou seja, eu abro mão de qualquer senso crítico e até da minha liberdade para que eu não venha a sofrer. O medo não é ruim em si, o medo não é um mal em si, apenas ele pode ser um elemento que me desperte para uma consciência de autocuidado, mas pode me paralisar. Se ele me paralisar, eu preciso de ajuda profissional. Há medos tão fortes que as pessoas têm palpitação, suam, as pessoas não conseguem avançar, ficam paralisadas. Nesse caso, é óbvio, eu estou precisando de ajuda profissional. Do ponto de vista filosófico, especialmente de Aristóteles, é importante lembrar que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é aquela pessoa que vai fazer o que deve ser feito e, dentro do que é racional, carrega seu medo junto. Uma pessoa sem medo é uma pessoa que não tem cuidado, é uma pessoa que não tem prudência. Uma pessoa que o medo paralisa pode ser, se eu não levar em conta doenças psíquicas, pode ser simplesmente um covarde. Mas uma pessoa que pega o seu medo e leva adiante, tenho medo de falar em público, não chega a ser paralisante, eu tenho medo de falar em público. E mesmo assim, eu treinei, eu usei técnicas. Uma das técnicas boas é dizer para o público que você está com medo, que você se sente inseguro quando fala em público. E eu fui lá, apertando as mãos com certa tensão, eu acabo dominando o meu medo ou levando o meu medo para uma ação efetiva e de resultados. Os nossos medos falam muito de nós, não devem ser sufocados. Apenas eu devo distinguir: esse medo é prudente? Esse medo é estratégico? Este medo está me indicando um cuidado que eu deva ter? Ou este medo está me paralisando? Não tem base. Este medo é uma reação excessiva a algo pequeno, já que tudo na vida contém risco. Nesse caso, eu devo tratar e enfrentar este medo. Então eu queria destacar do ponto de vista de uma análise racional que o medo é positivo, que o medo é algo que nos adverte sobre os riscos concretos daquilo que desafia a nossa vida e a nossa permanência, que o medo deve ser uma boa indicação para que minha vida não fique imprudente, mas se ele está me paralisando, se aquele medo faz com que eu não consiga agir, nesse caso eu preciso de ajuda profissional. Leia sobre seus medos, discuta com um bom profissional sobre os seus medos. Não ignore que você, tendo medo, mostra que você não é imortal nem onipotente, logo é uma pessoa racional, porque ter medo faz parte do nosso instinto de sobrevivência. E sempre pegue o seu medo, quando possível, carregue debaixo do braço, reconheça que ele existe e vá à luta dizendo: aqui está meu medo, aqui está o meu desafio, aqui o que eu irei fazer. Foi um prazer.